Olá amigos, muito bem-vindos à estreia do nosso canal, o canal Varejão, onde a gente pretende que seja uma espécie de secos e molhados da notícia. Hoje é véspera de feriado, 15 de junho de 2022, véspera do feriado de Corpus Christi, quarta-feira, e para muita gente vai ser um feriado prolongado, quinta, sexta, sábado, domingo. Aproveitem, mas ouvindo aqui o nosso canal. Já vou deixar aqui um pedido para quem gostar do nosso canal, quem quiser nos dar aí uma força, um incentivo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para estar informado quando nós subirmos algum vídeo novo e dar essa força aí pra gente. Vamos lá então? Primeiro assunto que eu queria iniciar aqui, já para dar uma chacoalhada, né, nas pessoas, é a respeito da nossa querida e famosa Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura e Projetos de Audiovisual, etc. Essa lei tem sido objeto de bastante debate nos últimos anos e nos últimos, vamos dizer assim, um mês e meio, se intensificou um pouco mais esse debate por conta de toda essa polêmica entre a Anitta, os sertanejos, etc. O uso de dinheiro público, não uso de dinheiro público, cachê de prefeitura, etc. Enfim, queria tentar jogar um pouco de luz sobre esse tema para que as pessoas entendessem do que de fato a Lei Rouanet trata e poder levar um debate mais qualificado para a sociedade, para não ficar nessa disputa política apenas, né? Então vamos lá. A Lei Rouanet, ela tem esse nome vamos dizer assim, em homenagem ao ministro da época em que ela foi criada, né, que tinha o sobrenome Rouanet. É uma lei que foi criada em 1991 no governo do então presidente Fernando Collor de Mello. Isso pode até ser uma surpresa para muita gente, que foi criado no governo Collor, mas de fato ela foi criada por ele, né, durante o governo dele, portanto não foi criada em nenhum dos governos do PT, como talvez muita gente imagine que tenha sido. A Lei Rouanet, ela de fato é o uso de dinheiro público em projetos de incentivo à cultura e projetos artísticos de um modo geral. No entanto, a Lei Rouanet, ela tem uma série de regras que devem ser seguidas por quem pretende captar recursos com base nos incentivos dessa lei. Basicamente, o que acontece? O criador de um projeto cultural, ele leva esse projeto até o Ministério, né? Hoje não é mais um Ministério, né? É a Secretaria Especial de Cultura. Esse projeto ele é submetido a uma análise de viabilidade por essa instituição, né? A Secretaria Especial de Cultura, órgão federal. Em caso de aprovação da viabilidade do projeto, esse projeto ele passa por mais uma série de aprovações para que então a pessoa, o criador desse projeto, ele tenha habilitação para sair solicitando recursos na iniciativa privada, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, para que o projeto dele se viabilize aí já de uma maneira financeira. Qual que é o benefício de quem patrocina esse tipo de projeto com base na lei? As pessoas podem abater uma parte daquele incentivo dado a título de patrocínio do imposto, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Então, como de fato é dinheiro público, mas é um incentivo que ele passa por várias fases de aprovação. Então, o próprio governo federal, antes de dar habilitação para que a pessoa capte dinheiro para esse projeto, ele aprova o projeto para que isso aconteça. Passado a fase do projeto, de recursos sendo transferidos para os criadores, impostos sendo abatidos, todo criador de projeto que captar o dinheiro, ele precisa prestar contas de cada centavo que foi gasto no projeto. Portanto, é uma lei que ela incentiva a cultura e ela tem uma série de regras que visam proteger o uso do dinheiro público. Como, por exemplo, o cachê dos artistas envolvidos no projeto, ele é limitado, ele tem um teto. O desconto do imposto das pessoas que patrocinam também tem um teto. Então é uma lei que ela é cheia de regras. E caso não sejam cumpridas essas etapas, as primeiras etapas, o projeto não é viabilizado, portanto quem patrocina não tem direito a abater de imposto. E caso não seja prestado contas fielmente daquilo que foi gasto, a pessoa tem problemas com a justiça. Se a gente lembrar um caso assim, que foi bem falado na imprensa, foi o caso da Norma Bengel, né? A falecida Norma Bengel, que supostamente fez um mau uso do dinheiro captado pela Lei Rouanet. As investigações apontavam para transferência para
aquisição de um imóvel particular, enfim. E foi uma pessoa que teve problemas com a justiça por conta disso. Então, se a gente analisar a Lei Rouanet como um todo, é o uso do dinheiro público com regras, que visa o uso consciente, ele promove cultura e entretenimento e também gera empregos, né? Todo o pessoal envolvido na produção, os materiais necessários para aquele projeto, eles são adquiridos normalmente no mercado interno, a mão de obra principalmente. Então, gera empregos, gera riqueza dentro do país. Então, não é aqui uma defesa declarada da Lei Rouanet, eu acho que ela merece algumas críticas, como por exemplo, deveria ter um viés de privilegiar os pequenos produtores, né, artistas iniciantes, etc. Não existe esse bloqueio, mas enfim, eu queria dar um embasamento para todo mundo, para quando a gente discutir a respeito da Lei Rouanet, não ficar aquela guerra política entre direita e esquerda, etc., para beneficiar A, B, C ou D, e não criar polêmica nesse país já tão dividido pela polarização política. Bom, vamos lá, agora dando sequência aqui ao nosso episódio de estreia, né? Vamos dar uma olhada nas notícias que estão chamando mais atenção na imprensa, né? E a primeira delas não poderia deixar de ser, apesar de que já são 10 dias, né, do desaparecimento lá do Dom Phillips, o repórter britânico, e do Bruno Pereira, o indigenista brasileiro na Amazônia, e o provável desfecho dessa história com o assassinato dos dois, né? Mais uma vez, figuras importantes na defesa do meio ambiente e da Amazônia encontram pelo caminho assassinos por conta das irregularidades que são cometidas na Amazônia, né? Então vamos lembrar, né, como os casos mais conhecidos, Chico Mendes, da Dorothy Stang, e agora desses dois. A notícia que eu estou vendo aqui, eu estou citando como fonte o UOL, que diz: Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, se diz muito preocupado com Dom Phillips. Ou seja, é uma tragédia para o nosso país, né? É um assunto que já está repercutindo internacionalmente, como não deveria deixar de ser, né? Então são várias tragédias. Em primeiro lugar, é uma tragédia humana, são seres humanos que perdem a sua vida, seres humanos que tinham família, que tinham sonhos, que tinham propósito, que tinham uma missão e que têm a sua vida aí abreviada por defender uma causa na qual acreditavam, né? Então esse é um tema recorrente no nosso país. Infelizmente, apesar da punição de envolvidos nesse tipo de crime no passado, esse crime ele não deixou de ser cometido novamente. Então esse é um ponto onde o governo brasileiro ele precisa entrar nessa luta. O governo brasileiro tem que ser favorável à preservação da Amazônia. A preservação da Amazônia não é uma pauta política, é uma pauta sobretudo econômica e política, e de meio ambiente, evidentemente. Porque a Amazônia tem a sua importância no meio ambiente e não adianta negacionista de toda ordem dizerem que não, que é simplesmente uma pauta política. Não, tem a Amazônia, qualquer um pode pesquisar, tem a sua importância no clima do mundo inteiro, nas chuvas suspensas. É um assunto muito vasto que não pode ficar nessa picuinha política. Então o governo brasileiro precisa entrar nessa luta. Esperamos que o próximo presidente entre nessa luta, seja ele o Lula, seja ele o Bolsonaro reeleito, seja a Simone Tebet, seja quem for, precisa se engajar nesse tema e oferecer os recursos do governo federal para combater esse tipo de crime nessa área. Porque o nosso produto agrícola no exterior, ele passa a ser rejeitado por conta dessa falta de preservação do meio ambiente. É a contrapartida que os países desenvolvidos estão nos dando para comprar os nossos produtos. Então esse assunto ele tem que ser tratado com muito mais cuidado, com mais inteligência, com diplomacia, não com bravatas, porque isso aí não está servindo para nada. Porque a tão propalada soberania sobre a Amazônia, no final das contas, ela recai sobre narcotráfico, madeireiros ilegais, pescadores ilegais, garimpo ilegal. E o país mesmo não tem tanta soberania assim. Então, vamos ficar de olho nesse tema. Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Agora, a minha fonte aqui agora é o Estadão. Então, vamos lá. Veja, preste atenção. Essa é ótima. A cúpula do Centrão pôs no papel uma proposta de emenda à Constituição que permite aos deputados e aos senadores anularem decisões do Supremo Tribunal Federal, prerrogativa que o Legislativo hoje não tem. Aqui no texto inicial aqui não diz, mas fala sobre decisões não unânimes do Supremo Tribunal Federal poderá ser revista pelo Legislativo. Essa é uma maravilha, né?
Ou seja, o Centrão está se propondo aqui para ser o poder revisor da Suprema Corte brasileira. Do que a gente pode chamar isso? Um deboche, um absurdo, um escárnio. Ou seja, é uma lei claramente inconstitucional, né? É uma proposta de emenda à Constituição que não tem como vingar, mas coloca isso aí um pouquinho mais de lenha nessa briga entre os poderes, né? Já está uma maravilha a briga entre o Executivo e o Judiciário, e agora o Legislativo entra numa outra vertente, querendo ser revisor do Poder Judiciário através de uma emenda à Constituição. Vamos esperar os próximos capítulos desse assunto aqui, para a gente poder dar um pouco mais de risada no futuro. Vamos lá, seguindo, vamos lá, na sequência. Agora citando aqui como fonte o blog do Noblar, né, no portal Metrópolis, aqui diz: candidatura do general Braga Neto a vice-presidente subiu no telhado. As notícias são de que hoje quem é uma pessoa que passa a ser cotada para ser vice-presidente na chapa do presidente Bolsonaro, que está tentando a reeleição, é a ex-ministra Tereza Cristina da Agricultura. Se analisarmos a atitude, né, a iniciativa, é uma iniciativa positiva para a candidatura Bolsonaro, né? Ele tira um general malvadão e coloca uma mulher na vaga de vice-presidente, que pode ele render bons votos, já que ele tem essa fama de ser um cidadão misógino, né? Então, são as nuances, né, da corrida presidencial. Quem achou que o Bolsonaro estava morto nessa disputa, ele está aí mexendo as suas pedras, né, nesse tabuleiro. Vamos ver o que dá então. Quem será dá para apostar? Quem será o vice do Bolsonaro? O general Braga Neto, o malvadão, ou a ex-ministra Tereza Cristina? Vamos ver. Bom, então aqui a gente chega ao fim desse primeiro episódio, né? Foi um episódio rapidinho aí, estreia, para a gente testar aí qual é a aderência, né, das pessoas, para ir ajustando o que as pessoas querem ouvir, o que elas querem discutir. Então, mais uma vez, vou pedir para vocês deixarem o seu like, inscreverem-se no canal, acionem as notificações para a gente poder caminhar junto nesse projeto aqui de trocar informações. Deixem suas perguntas também. Um grande abraço, até o próximo episódio.